Fala galera, mais um vídeo aí do canal Jamil Borges. Hoje a gente vai falar de plano cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata de dois eixos perpendiculares x e y que pertencem ao mesmo plano e que consigo determinar coordenadas de determinados objetos naquele plano. Reza a lenda que Descartes estava descansando no seu quarto e ele viu um mosquito na parede. Então ele imaginou a parede como um plano. A partir dali ele imaginou um eixo na vertical, que ele chamou de x, que é o eixo das ordenadas, e um eixo na horizontal, que ele chamou de x, que é o eixo das abscissas. Eixo na horizontal x, abscissas, e um eixo na vertical y, que ele chamou de ordenadas. Esses dois eixos eles se cruzavam em um único ponto, sendo perpendicular, ou seja, formando ângulos de 90 graus entre si. Então formou 4 ângulos de 90 graus. Então ele dividiu em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esses eixos, essas retas, ele numerou elas, o ponto de interseção das duas é o ponto 0, e a partir daí ele numerou ela unitariamente, 1, 2, 3, 4, 5, e tanto para cima, para baixo, direita e esquerda. Então ele determinou que o que está à direita no eixo x são os números positivos, o que está acima do eixo x no eixo y eram positivos, o que está à esquerda no eixo x eram os números negativos, o que está abaixo do eixo x também eram números negativos. Com isso, ele determinou o seguinte: o primeiro quadrante, vou chamar aqui de primeiro Q, os valores de x eram maior que zero, ou seja, positivos. Os valores de y também eram maior que zero, positivo. No segundo quadrante, ele determinou que x era menor que zero, então eram valores negativos, e y maior que zero, valores positivos. Terceiro quadrante, ficou determinado o seguinte: x negativo e o y negativo, que está abaixo, olha. Então, o x menor que zero, negativo, o y menor que zero, números negativos. E o quarto quadrante, por fim, eram valores de x positivos, ou seja, maior que zero, e os valores de y negativo, que estava abaixo do eixo x, então y menor que zero. Então, ele determinou assim os 4 quadrantes. Então, isso aqui ele conseguia determinar as coordenadas. Como que eles faziam essa coordenada? Essas coordenadas é determinado pelo par ordenado. O que é o par ordenado? Par ordenado é os valores determinados de x e de y, e ele segue essa ordem. Sempre primeiro vem o valor de x e depois o valor de y. Então, valores de x e valores de y. Par ordenado, x, y. Então, sempre nessa ordem. Você viu aqui 3 e 5, você vai imaginar que o 3, você vai saber que o 3 é o valor de x e o 5 é o valor de y. Agora vamos trabalhar aqui um exemplo. Exemplo 1. Um e único, né? Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, o ponto A, menos 2 e 4, o ponto B, menos 5 e 3, o ponto C, 0 e menos 3, o ponto D, menos 2 e 3, e o ponto E vai ser 0 e 4. Então, a gente vai utilizar de uma régua e a gente vai usar linhas tracejadas para determinar. Então, aqui, olha, o primeiro, eu tenho aqui menos 2 e 4. O menos 2 é um valor de x, porque ele vem primeiro. E o 4 é um valor de y. Então, eu vou procurar onde está o menos 2 em y. Menos 2 em y está aqui.
E o menos 4, menos 2 em x, tá aqui. É o menos 2, esse ponto. E o 4, ele está em y, ele é positivo, então ele está acima. Então, eu vou traçar aqui uma retinha pontilhada até onde vai se cruzar aqui os dois pontos, o x e o y. Então, aqui, ó, 4. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto A, que equivale menos 2 de x e 4 de y. Localizei o ponto no plano. Depois, eu tenho o valor 5 e 3. O 5 é x e o 3 é y. Então, vamos localizar. 5 positivo no eixo x, ele está do lado direito, ele está aqui, ó, esse pontinho aqui. E no eixo y é 3 positivo, então também está acima, está aqui. Então, nós vamos fazer a linha tracejada até que as duas retas se cruzem. Eu faço uma reta paralela ao eixo y. Agora eu vou fazer uma reta paralela ao eixo x. Onde ela se cruzar, vai ser o nosso ponto B. Então, meu ponto B é aqui. Onde se cruzou, ele tem coordenadas, nosso par ordenado 5 e 3. Agora, o C é o valor de 0 e menos 3. Então, o x vai valer 0 e o y menos 3. O 0 é o ponto de interseção, ele está aqui. O valor de y menos 3 está aqui abaixo da reta x, ele está aqui. Então, esse ponto ele vai coincidir com o eixo. Então, eu simplesmente marco o ponto aqui. Então, o ponto C é 0 e menos 3. Tá? Agora, o D, menos 2 de x e menos 3 de y. Então, menos 2 e menos 3. O menos 2 de x está aqui, ó. É o ponto aqui. E o menos 3 está aqui, deu aqui com... A gente já marcou ele. Então, a gente vai traçar a retinha pontilhada. Aqui elas se encontram, onde elas se cruzam, é o meu ponto D, que é determinado por menos 2 e menos 3, nosso par ordenado, x e y. E a letra E, x vale 4 e y vale 0. Então, eu vou procurar isso no meu plano. O 0 está aqui, é a interseção das duas retas. E o 4 do x está aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, no 4. Ó. Fazer a bolinha maior, porque senão não aparece no nosso desenho. Ela coincide com o eixo x. Quando eu tiver 0 em um número, eu sempre vou marcar no número diferente de 0. 0 e 3, 0 e 4. 4 e 0, 5 e 0. Indiferente, eu vou marcar no número. Ou ele vai estar na reta x, coincidir com a reta x, ou com a reta y. Então, isso aqui é como eu faço para me localizar os pontos num plano cartesiano. E esses pontos são os pares ordenados. Então, esses aqui são meus pares ordenados. Não esquecendo. X e y. X primeiro, depois y. Primeiro vem o valor de x, depois y. Sempre quando estiver pedindo. Isso aqui vai ajudar a gente na hora que a gente for construir o gráfico, por exemplo, da equação do segundo grau. Vai ser uma reta, então eu vou ligar os pontos que foram determinados no exercício. Quando eu chegar lá na equação do segundo grau, eu vou ter uma parábola. Eu vou ligar os pontos para construir o gráfico daquela parábola. Tá? Esses gráficos são muito importantes. Também isso aqui a gente na geografia, onde a gente estuda a parte de cartografia, que é as coordenadas, latitude, longitude, aquelas linhas lá, 0 grau, linha do Equador, aquelas situações que você vai traçar coordenadas onde você vai, tipo, avião, ele voa através de coordenadas, não tem uma estrada para ele. Ele usa as coordenadas da parte cartográfica, coordenadas marítimas, coordenadas aéreas. Então, quando você vê um globo terrestre, ele é cheio de linhas na vertical e na horizontal. E ali, cada linha aqui tem a linha do Equador, a linha de Greenwich, que é o ponto 0. Então, ali eu tenho as coordenadas ali, latitude e longitude. Então, isso aqui ajuda nisso. Usando essa parte de plano cartesiano e par ordenado, ele envolve na parte de geografia, nesses mapas onde a gente trabalha isso. Valeu? Obrigadão. Dê um like aí no canal.